Tem um caso que é famosíssimo, vocês devem conhecer, que é o Bruxas de Guaratuba, né? Da pedra. E daí da pedra da estrada lá? Não. Esse aqui é lá em Guaratuba, no Paraná. Não. Que envolve o menino Evandro Caetano. Sim. Isso aconteceu também na mesma época, tá? Em 1993. Sei do menino. E o que acontece? É bizarro, gente. É bizarro. Eu, toda vez que falo e penso nesse caso, eu digo o quanto ele é bizarro. Você sabe que esse caso bateu na mão da gente muitas vezes, antes até dele ser esclarecido, e a gente nunca quis pegar. E aí tem coisas que também não consigo entender o porquê. Mas um professor de história daquela região, o nome dele é Ivan Mizanzuki, ele cresceu ouvindo essa história. E ele falou, isso aqui não faz o menor sentido, né? E ele resolve, olha só como qualquer pessoa pode investigar. Ele resolve que ele quer investigar essa história, que ele quer entender, ele quer apurar aquela história de Bruxas de Guaratuba, porque o que foi vendido pela imprensa, também sensacionalista, que 7 pessoas usavam crianças para fazer ritual de magia negra e, no caso do menino Evandro, que era para o enriquecimento do prefeito, que era o Aldo Abache. Nossa, olha isso. Olha a loucura, pra onde a gente vai, né? Eles usam até o número cabalístico, ó, são 7. Não, mas o 7 tem um porquê e é muito bom. Aí, o que acontece? Naquela época, crianças estavam desaparecendo. Sim. E aí a gente tem que... Vamos entender, vamos lá pro sul, né? A gente está falando ali do Paraná, de Santa Catarina. Muitas crianças que eram de pele clara, olho claro, e enfim, podiam ter cabelinho loiro ou moreno. Crianças eram traficadas. Elas eram levadas para, né, adoção ilegal. E aí, vamos mais além, até as famílias, né? Tinham famílias na Europa, inclusive famílias em Israel, adotavam, mas não sabiam que estavam adotando crianças. Sim, tipo ilegalmente. Humano. Exatamente. Achavam que as famílias abandonaram e eles estavam adotando aquelas crianças. Mas esses desaparecimentos aconteciam. E em 92, o menino Leandro Bossi, ele desaparece. Filho de uma camareira com um pescador. Em 93, o menino Evandro, voltando da escola, ele ia passar em casa, também desaparece. Ele, filho de uma professora, de uma coordenadora, se não me engano, que trabalhava lá numa escola, e o pai trabalhando na prefeitura. Ele tinha, esse menino, um parente já mais distante, de 2º ou 3º grau, o nome dele é Diógenes Caetano. Esse Diógenes, tá? Durante muito tempo, nutria uma fixação pela mulher do prefeito, que é a Celina Abache. O que as pessoas nos contam é que ele tinha uma loucura porque achava que os pais tinham se separado e o pivô da separação era a Celina. Então, tem esse ingrediente que eu estou trazendo para vocês. Eu até entrevistei ele, conversei com ele. Ele é uma pessoa que vive num looping. Você tenta interromper para voltar, ele não consegue. Ele volta, sabe aquela coisa do menino? Aqui está a igreja da matriz, que não sei o que. Tá. Aí você, não, mas você faz uma pergunta, menino, aqui está a igreja da matriz, ele tem que contar a história. É uma coisa de... Assim. Enfim. E o que acontece? O Grupo Tigre, que é o grupo da Polícia Civil, né, que é um grupo especializado, estava fazendo uma boa investigação. E quando a gente fala de crianças desaparecidas, é algo muito difícil, tá? Aí uma criança é encontrada, já em estado de decomposição, e o pai vai identificar aquela criança por uma pequena marquinha no corpo, que eu falei, gente, estranho, né? Então tem, inclusive, você pode estar sendo levado ao erro. Mas, enfim, fazem o enterro e aparentemente aquele seria o menino Evandro. E ele não sossegava, porque esse Diógenes ia todo dia na delegacia para conversar com os delegados falaram, meus amigos, você não tem nada para me trazer de novo, até que essa pessoa vai escrever uma das coisas mais bizarras, eu já li várias, mas essa é bem bizarra, o dossiê Magia Negra. É algo assim, é inacreditável a loucura e a fantasia das pessoas. Ele vai escrever todo um documento onde ele coloca 9 pessoas que teriam participado, né, de rituais satânicos para enriquecimento do prefeito. Sendo que dessas 9 pessoas, uma era filha do prefeito e a outra era a esposa do prefeito. A gente não está falando de pessoas quaisquer. E aí como ele chegou um pai de santo, também ele começou a implicar com esse pai de santo. Ele tem bastante, né,
aversão a qualquer outra religião que não seja dele ali, aparentemente. Intolerante. Muito intolerante. E ele coloca 9 pessoas. Ele vai pegar esse dossiê e vai levar para o Ministério Público. Acreditem se quiser, o Ministério Público recebe aquele dossiê e resolve dar prosseguimento. Conversa com o secretário de Segurança, na época, e o secretário de Segurança tira o Grupo Tigre e vai colocar os P2 da Polícia Militar. P2, Polícia Militar não investiga, gente. Ponto. Ostensivo apenas. Aí, quem era o cabeça? Um cara chamado Capitão Neves, que depois foi morto, porque era miliciano, mas lá na frente, né? Tá ligado à grilagem de terra lá no Paraná. E ele tinha uma loucura com o nome dele. O nome dele não é Neves. Ao contrário, é Seven. 7. Então ele pega 7 pessoas, ele vai torturar essas 7 pessoas para essas 7 pessoas confessarem um crime que elas nunca cometeram. E você vai fazer o quê? Se alguém te torturar, você não confessa? Não precisa nem, você fala, matei Jesus, o que é para matar? Matei os duendes, as sereias, as fadas, matei tudo. Todas as bruxas, foi eu que matei. Aí, o que acontece? Matou todo mundo. Essas pessoas vão ser processadas. Uma delas morre na penitenciária, tá? E o que acontece? A própria imprensa compra essa história ridícula, né? Imagina, pessoas estão matando crianças como oferenda satânica para o enriquecimento do prefeito Aldo Abaggio. E o que acontece? Tem um tribunal do júri, gente. Neste tribunal do júri, eu conversando com o advogado, doutor Antônio, uma pessoa brilhante, ele fala, Carla, você está sentada? Eu falei, sim. No tribunal eu pergunto, aonde foi parar os restos mortais do menino Evandro? Porque eles diziam que o menino foi sacrificado na serraria do Aldo Abaggio. Imagina uma serraria cheia de pó, né? Cheia de madeira. Você cortando uma criança vai deixar vestígios. Óbvio. Você sabe o que o promotor falou? Está no tribunal do júri, está gravado. Exu levou. Poxa. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, amor de Deus, Exu quem? Exu é entidade? Exu? Exu não. Olha só, de novo, um racismo religioso, uma intolerância contra as religiões de matriz africana. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo uma pessoa falar isso. É de um deboche com a sociedade. Essas pessoas foram condenadas. E o que acontece? O que impressiona é o júri, porque é um assassinato, tem um júri popular, tem pessoas ali que analisaram aquele caso. Né, mano? E como que essas pessoas aprovaram ali, votaram a favor de um negócio desse? Exatamente. Aí, e o que acontece? Mas a imprensa tem papel fundamental. E aí eu vou te dizer, quando a imprensa pode ser boa ou ruim. Eu entrevistei todos os sobreviventes, né? Só não consegui entrevistar um deles que tinha falecido. E um deles que eu entrevisto é Oswaldo Marceneiro, que é o pai de santo. E ele tem muita mágoa. Ele fala, Carla, vai uma jornalista nos entrevistar. Nós contamos que estamos sendo torturados, que nós passamos por torturas horríveis. E ela fala para mim assim, não é essa história que eu vim cobrir. Eu vim cobrir uma história de pessoas que estão comendo coração de criança. Eles voltam para a carceragem, apanham para contar a história que os grandes jornais queriam. Nossa, véio. E aí, com isso, olha só, entende? E ele fala, ela poderia ter sido a minha testemunha de defesa. Ele tem muita mágoa. Esses repórteres, jornalistas, eles têm ali uma responsabilidade muito grande, cara. Porque não interessa o que o meu veículo quer. Se me mandam para uma emboscada dessa, fala, gente, obrigado, não vou mais trabalhar aqui não. Agora para mim chega, já deu, não, sabe? Tchau. Porque isso aqui não é sério. E assim, aquelas pessoas foram massacradas. E o que acontece? O Ivan vai montando o podcast. Quem não conhece é o podcast Humanos, do Ivan Mizanzuki, que é muito bom. Caso Evandro. Humanos. É excelente. E no final do podcast, gente, que é de arrepiar, porque aí todo mundo já começou a se unir ao Ivan, né? Principalmente a mídia independente, para dar voz para ele. Porque ele fez um excelente trabalho. Quem fez isso foi o Ivan. Ele foi lá, leu tudo quanto era processo, ele tirou nem precisava foto, fazer isso, né? Entrevistou, porque ele queria trazer a verdade, que não tinha sido contada ainda. Que é muito importante, né? No final, alguém vai entregar para ele uma caixa, né? E a identidade dessa pessoa vai ficar selada, né? E a gente tem aí, né, um compromisso também de não passar nenhuma informação sobre isso, para ele com várias coisas. Dentro desta caixa estavam as fitas da tortura, que comprovavam que
todas aquelas pessoas tinham sido torturadas. Que merda, velho. Ou seja, foi vendida uma grande mentira. A imprensa naquela época poderia ter investigado, poderia ter colocado isso aqui é um absurdo, isso não tem pé nem cabeça. Criou-se essa loucura, bruxas de Guaratuba. Essas pessoas passaram 30 anos tentando provar sua inocência. E no ano passado, toda a condenação delas foi anulada. Eu vi isso. E quanto tempo 30 anos. 30 anos. Então, 30 anos. Você entende a responsabilidade do jornalismo? E o jornalismo, quando a gente bota fogo, por isso que a gente precisa ser muito, muito, muito sério, a gente vai influenciando as pessoas. As pessoas vão falando, é bruxa mesmo, tem que queimar, tem que fazer, tem que prender, tem que matar. E eu sempre digo para as pessoas, quando elas vêm pedir pena de morte, eu falei, então, olha aí a pena de morte. Se a pena de morte existisse, essas 7 pessoas teriam sido mortas.